Bom dia. Bom dia, aleluia. Vamos começar nosso devocional. Vamos começar orando. Amém. Pai, papaizinho, pela manhã, eu quero te entregar as nossas forças, eu quero te entregar as nossas vidas, eu quero te entregar todas as pessoas que vão assistir, Senhor. Eu quero te entregar, Senhor Jesus Cristo, todos os canais, Senhor Jesus de Deus, para a terra, para as nações, Pai. Amém, Deus, em Senhor, nome nesse de momento eu Jesus. declaro que esse dia será excepcional na sua Amém, presença. Deus, em nome Eu de declaro que o Jesus. Senhor se manifestará e vivificará a fé, Senhor Jesus, de muitos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dai-nos força, dai-nos um dia abençoado, Sim, Senhor. amém, E que essa Jesus. palavra venha como espada, Senhor Jesus, e entre, Senhor Jesus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Nosso tema hoje é fé. E tenho certeza que vai esclarecer muita coisa, vai ser plantada muita coisa no seu coração, que é um terreno fértil do Senhor. E o que eu creio que, como eu aprendi, né, e que foi plantada a semente de fé em mim, de ousadia em mim, através da vida da minha esposa também. Ela plantou uma semente de fé em mim, porque graças a Deus eu tenho uma mulher de fé. Eu pude crescer em fé, não porque a fé tem tamanhos, mas porque eu pude começar a andar por fé. Amém? Amém. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós vamos trabalhar com 3 tópicos, né? Primeiro, nós queremos recomendar a música de hoje. Hoje são 2 músicas que é o tema da nossa mensagem, que é fé não é por vista, né? Foi a conferência Destino do ano passado. A música é Pela Fé, do André Valadão, e Não é por vista, do pastor Marcos Salles. Depois vocês acessem do devocional para vocês ouvirem, porque é uma bênção. E queremos recomendar um livro também, que é Fé Não é por Vista, do pastor Cash Luna, Bom. que é muito bom também. Então nós vamos falar sobre 3 tópicos. O que é fé, para que serve a fé e os inimigos da fé. Amém? Vamos lá? Primeira coisa, a gente tem um versículo, né? Uma palavra que move a minha esposa, que ela sempre fala, uma palavra que nos move e reflete bem a fé, que é Hebreus 11. Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé, a natureza da fé, o que é a fé, descrição de fé, está lá em Hebreus 11. E fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, fé é a certeza do que você espera e a substância, a confirmação das coisas que você não vê. Por quê? Porque está no sobrenatural ainda. Então, 2 Coríntios 5,7 fala o seguinte: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, andamos por fé, que nós não vemos, está no sobrenatural, e não pelo que nós vemos, porque o que nós vemos está no natural. Então a fé é a moeda divina que faz o sobrenatural se tornar natural. Trazer as coisas que estão no sobrenatural invisíveis para o que está no natural, que a gente possa ver, né? Então, fé é isso. Fé é simplesmente isso. Para mim, e o que está na nossa palavra é isso. Claro que dá algumas interpretações e entendimento. Vida, fala um pouquinho para você o que é fé. Eu costumo falar que fé, pra mim, fé é acreditar naquilo que faz, não acreditar na minha palavra. Amém. É não ser convicta daquilo que eu falei, mas ser convicta daquilo que faz. Eu tava até comentando aqui com o Manuel sobre a fé que eu tenho em relação à nossa situação que nós estamos vivendo hoje, sobre o coronavírus. Todos os dias eu acordo com a fé e a esperança, porque a fé
ela vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus. Então, eu ouvi, eu já li, eu já refleti que a palavra de Deus sempre falou para profeta, sempre levantou um profeta com estratégia para vencer lutas. A Bíblia mostra isso para nós. Então, a minha fé está firmada na palavra que eu escutei. Então, todos os dias eu acordo crendo e tendo fé que o Senhor vai levantar alguém com alguma estratégia, com a vacina certa, com a estratégia para que tira nós desse caos. Não se trata de ter um escolhido, não se trata de ser alguém, mas se trata de ter alguém disponível, alguém que tenha fé, que crê na estratégia que o Senhor deu. Amém. A estratégia do Senhor não é aquilo que a gente vê, é aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele sabe que vai dar certo. Então, todos os dias eu acordo e falo, é hoje, Senhor, é hoje que o Senhor vai levantar alguém para dar a estratégia certa. Eu não sei se é eu não sei se é você, eu não sei se é o Manuel, eu não sei quem, mas o Senhor levantará. E essa é a fé que me move. Eu costumo dizer que a fé não é um pensamento positivo, não é ser positiva, não é. Porque não é o universo que vai conspirar ao seu favor, é Deus que vai conspirar ao seu favor. Então não é a energia positiva que você joga pra cima que devolve, não. É aquilo que você deposita naquele que faz todas as coisas e ele vai nos retornar um milagre. Então é isso, fé pra mim é isso. Eu falo pro Manuel, em situações difíceis que a gente vive, amor, é hoje que isso acaba, é hoje. Deu meio-dia, ainda não foi agora, mas é hoje. Deu meia-noite, não é hoje, é amanhã, vamos dormir. Amanhã as forças se renovam, amanhã é um amanhã. As lágrimas que foram da noite não pertencem a amanhã, e amanhã é amanhã. Não foi amanhã? É depois de amanhã, é crer no Deus que sabe a hora certa, sabe o que fazer e sabe a estratégia certa. Essa é a fé pra mim. Isso é a definição de fé. Amém. Então, qual que é a origem da fé, né? De onde que veio a fé? Quem criou a fé? A palavra do Senhor diz assim, que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, ele criou a fé, ele usou a fé, ele executou a fé, ele cumpriu com fé. Então, é muito simples a gente entender a origem da fé. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Toda vez que a gente fala sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é Jesus. Então, olha, é muito... A fé, ela vem do Espírito. A origem da fé é o Espírito. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é Jesus, eu falo assim, a minha palavra é Espírito e vida. Então, se a palavra de Deus ela é Espírito de vida, a fé, ela vem do Espírito. Por isso que é algo que nós não vemos. Por isso que ela é algo que nós não vemos. A fé, ela vem do Espírito. Então, qual que é a origem da fé? A origem da fé é Jesus, que ele é o autor, ele criou a fé. E Jesus é Espírito. Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Espírito e vida. Ou seja, a origem da fé sempre será Deus. Nunca será nossas emoções. Nunca será nossa vontade. Nunca será nossos sentimentos. Nunca será algo que um pensamento positivo, uma lei da atração, por exemplo. Não. A origem da fé é Jesus. Eu costumo até dizer assim, tem gente que quer tanto uma coisa, tanto, que acha que tá tendo fé. Não. Não é o fato de você tanto desejar. É o fato de você liberar com a palavra aquilo que você creu no seu espírito. Por exemplo, quando eu quero algo, por exemplo, eu vou contar um testemunho para vocês de um dia que nós fomos ao monte, o Senhor me deu uma palavra que nós escreveríamos um livro. Não, nós deu uma palavra de subir ao monte. E eu convidei umas pessoas, a gente subiu ao monte. Depois o Senhor deu a Manuel uma palavra de escrever um livro. E mostrou às pessoas. O que é a fé para mim? A fé não é acreditar que nós tínhamos uma vontade de escrever um livro, sempre foi nossa vontade de escrever um livro. A gente sempre quis escrever um livro. Mas o livro que a gente escreveu não tinha nada a ver com aquilo que a gente sonhou. Mas até a vontade vem do Pai, para que nós façamos para Ele. Só que a fé é o quê? É acreditar num plano perfeito. Amém. Que aos nossos olhos não é plano, não é perfeito, não tem vista, a gente não sonhava, não premeditava nada. Mas é crer que se o Senhor falou, já é.
eu tenho isso comigo. Se o Senhor falou, já é. Se o Senhor fala assim pra mim, Rafa, como que o Senhor fala pra você? Eu sinto, é uma convicção dentro de mim. Do nada, eu tô fazendo alguma coisa e eu sinto assim, fulana, vem um nome na minha mente, Manuel, orar. Eu paro tudo que eu tô fazendo e oro. E eu peço, Senhor, me dá palavras de conhecimento, me dê a palavra. E ir na casa e orar. Eu vou. Eu pego a minha ousadia e vou. Então, aquilo que é positivo no mundo se chama ousadia no mundo espiritual. Entendeu? Aquilo que você é positivo, você acha que essa positividade vai te levar à fé? Não. O que vai te levar a concluir a fé é a ousadia. É você crer na palavra que o Senhor te deu. É você crer. O que o Senhor falou pra você hoje? Lance as redes. Então, o que você vai fazer? Lançar as redes. Vá a algum lugar. Se o senhor falar assim, faça um projeto, Rafa, faça o projeto. Não faça o projeto e já começa a comprar o tijolo. Não. Pega o projeto. Pega o dinheiro emprestado, porque Deus falou que tinha que fazer um projeto e tal. Não. Faça uma coisa de cada vez. E acredita que o plano de Deus é perfeito. Mas ele não te entrega tudo. O Senhor me entregou uma ida ao monte, entregou para o Manuel, escreva um livro e me entregou pessoas. E as pessoas falavam assim, o que a gente vai escrever? Deixa o Espírito Santo te usar. Pronto. Então a fé é isso. Entendeu? A fé é você utilizar aquilo que a palavra de Deus diz. Um exemplo maior para você. Rafa, eu tenho uma família que ainda não segue a Jesus. A minha família toda ainda não crê em Jesus. Não recebeu Jesus. E aí, mas eu tenho fé que ele consegue. Aí eu vou perguntar pra você, baseado em que você tem fé? Baseado em qual parte da Bíblia que você tem fé? Baseado em que você tem fé? Eu tenho baseado em Jesus. Essa é uma fé de Deus. Essa é uma fé em Deus. Mas a fé de Deus é ver a palavra e falar. E onde que está escrito que a sua família vai ser que é bendita? Você vai ver que Abraão tem uma promessa que todas as famílias depois de Abraão serão benditas no Senhor. Então é você crer nessa palavra, não na vontade de que a sua família seja, entendeu? Salva. Mas é juntar o que você quer, o seu desejo, liberar uma palavra. Minha família é bendita no Senhor, mediante a palavra de Deus, mediante a minha fé em Cristo Jesus, que morreu por mim na cruz. Pronto. Porque a sua motivação vai ser a palavra que é eterna e não muda. E não a sua vontade. Isso, a motivação tem que ser a palavra, não o que você sente. Eu tenho muita vontade de ganhar um carro. Eu tenho muita vontade de ganhar um carro no seu coração. O carro é só para desfrute seu. E o Senhor fala que todas as coisas é para quê? Para servir o próximo. Então, sua motivação está em servir você. Então, pode ter fé, pode ter positividade, que pode ser que o Senhor não te dê. Entendeu? Pode ser que o Senhor te dê também, porque Ele vê lá na frente. Entendeu? Então, é isso. Amém. Então, é isso que a gente viu, né? O que é a fé? É isso, a origem da fé, né? E para que serve a fé? O Senhor diz assim que só tem uma maneira de agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós agradamos um pai? Obedecendo. Nós agradamos um pai obedecendo. Mas a gente só obedece a Deus se a gente tiver fé nele, tiver fé na palavra dele. Porque o que é obediência para Deus? Cumprir a palavra. E como é que você vai cumprir algo que você não tem fé, que ela é verdadeira para se cumprir? Então, agradar a Deus é obedecer a Deus. Mas para obedecer a Deus, precisamos ter fé. Outra coisa, a palavra de Deus diz assim que a gente precisa... Jesus disse, né, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, a gente dirá ao monte que ele sai dali e se lance ao mar, e ele fará isso. Como o grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. A gente aprende de maneira errada. A gente aprende que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda, como um grão de mostarda, que ele é uma semente pequena, mas ele acredita que não sabe como, mas ele será uma árvore frutífera, ele servirá para muitas coisas, ele chegará no propósito dele. Ou seja, não depende do seu tamanho, depende do tamanho daquele que te criou. Isso é fé. Eu posso escrever um livro? Pode. Porque você sabe? Não. Porque aquele que te criou conhece todas as coisas. Então, isso é fé. É acreditar não na sua vontade, mas na vontade daquele que te criou. Não no seu tamanho, mas no tamanho daquele que te criou. Não no seu conhecimento, mas no conhecimento daquele que te criou. Tudo é ele. Tudo é sobre ele. Tudo é ele. Isso é fé.
Entendeu? Isso é fé. Manuel, qual que é a matéria que você é mais ruim? Português. O que você fez? Escreveu um livro. Manuel, o que você entende de quê? Eu entendo de cana. Fiz agronomia, estudo, trabalhei sobre isso. Escreveu um livro sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Porque não é sobre mim, é sobre ele. É. É sobre ele. As pessoas foi pela fé, elas escreveram por fé, né? Nós fomos entregar o livro por fé. O livro está sendo gerado em fé. Por quê? Porque é tudo sobre ele. É. Amém? Amém. Então é isso. Nós devemos ter fé como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda, porque a fé não tem tamanho, né? Tem dois tipos, que a Rafa comentou. A fé em Deus, que é a porção de fé que Deus distribui sobre nós, que é acreditar em Deus. E tem a fé de Deus, que é o dom da fé, que é a mesma fé que está na palavra e a fé que a gente tem certeza que é um plano perfeito a se cumprir. Isso é a fé de Deus, é o dom da fé. E quem são os inimigos da fé? Inimigos da fé: preocupação, medo, timidez. Tem mais? Tem mais. Mas esses três são principais. Por quê? Porque a fé vem do espírito. A preocupação é um sentimento, então ela vem da sua alma. Ou seja, aquele que anda pelo espírito, ele vai para a vida. Aquele que anda segundo a carne, ele vai para a morte. Então, se eu ando pelo espírito, eu tenho fé, então eu tenho vida. Mas se eu ando preocupado, eu ando pela minha alma, as minhas emoções, é carne, então eu vou para a morte. Por isso que preocupação vai dar crise de ansiedade, crise de pânico, vai te trazer os sintomas do coronavírus sem você ter. Porque você está preocupado, você está ansioso, você começa a dar falta de ar, dor de cabeça, e quando você vai perceber, você está doente psicologicamente, né? E tudo isso é um inimigo. O medo é... Por que o medo é inimigo da fé? Porque ele te trava. O medo, ele é instinto, mas se ele te travar, ele anula a sua fé. Por quê? Porque para a fé nós precisamos andar pelo que nós não vemos, andar por fé. Então, se eu tiver com medo, eu só vou dar o passo se eu estiver enxergando, porque quando a luz estiver acesa. Mas a fé é você atirar no escuro e saber que o alvo já foi acertado. Amém. Né? E a timidez. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós, ele é de ousadia e de coragem. Como que eu vou profetizar na sua vida se eu for tímido? Eu não estou falando de você ser reservado, né, de você ser sistemático, não estou falando disso. Estou falando de você ser tímido. Deus te manda você entregar uma palavra, você fala: não, Senhor, eu não tenho coragem, eu não tenho vergonha, sou tímido para entregar aquela palavra. Ou seja, você não consegue fazer por fé, porque a timidez te para. Os tímidos não herdarão os reinos dos céus. Está na palavra. Ou seja, o Espírito que habita em você, o Espírito Santo, ele é de ousadia e de coragem. Falar uma coisa sobre isso? Não, sobre a questão dos inimigos da fé? eu só quero falar que por muitas das vezes você vai ter que ter fé quando você só quer desistir. É normal. Tem vezes que o problema é tão grande, às vezes assim, você não sabe, você não vê saída e tal, você vai levando a vida, mas sem nem pensar, porque num fim do túnel, numa luz no fim do túnel. E eu quero te dizer que isso vem da alma. Isso vem da alma, que você precisa ter fome e sede de conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, você conhece as promessas de Deus para sua vida. Amém. Entendeu? Porque se você conhece a Deus e sabe o Deus bom que Ele foi, quem te deu a vida não vai te dar o resto. O Senhor é responsável por tudo que Ele faz. E quando você começa a conhecer a Deus, você começa a ler a Bíblia, isso vai, sabe... Meu Deus, o Senhor faz isso por fulano, o Senhor fala que a palavra de Deus fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, então eu posso viver o milagre de antes? Posso. Então, larga a alma pra lá. Tem dias que bate uma ansiedade, bate uma coisa, eu falo pra mim mesma, aquieta a alma. Sabeis que você tem um Deus. Eu falo pra mim mesma, aquieta, Rafaela, para de chorar. Levanta essa cabeça, que senão a coroa cai. Tipo isso. Levanta sua cabeça, aquieta essa alma. Que agonia. Que agonia. Você sabe quem é seu Deus? Sabe por quê? Porque a preocupação é ingratidão. Porque um dia tá dando errado e os outros dias que o Senhor fez tudo por você. Então, a preocupação é um sinal de ingratidão da alma. Então, fala pra sua alma, ei, aquieta.
Hoje não tem arroz, mas 25 anos e tantos meses você comeu porque o Senhor te deu provisão. Hoje ele vai parar? Ele não vai parar. Ele é fiel. Quieta essa alma. Se tiver que dar uns tapas em você também. Fala, quieta alma, quieta corpo, para de chorar, levanta essa cabeça, pega a Bíblia, vai ler. Declara a Bíblia. Declara. Deixa eu te dar uma dica. Eu quero te dar 2 dicas sobre fé. 2 dicas que me movem. A primeira, quando eu vou pro meu quarto, eu pego essa palavra e falo, a fé é a esperança daquilo que não se vê. A esperança é Jesus. Eu não vejo Jesus, mas eu creio em Jesus. Quando eu vou orar para alguém enfermo, eu não olho para a pessoa. Eu procuro nem olhar. Eu olho para o Senhor. O Senhor curou um leproso, o Senhor curou isso. E foram tantos milagres que não deu para escrever na Bíblia. Esse vai ser mais um. Amém. É só isso. Esse vai ser mais um. O Senhor, quando eu falo pra alguém pra gente orar por prosperidade, eu só lembro que o Senhor falou, onde colocar a planta dos seus pés, as suas mãos ali prosperará. E eu só lembro dessa palavra, eu não olho pra quem eu estou orando, porque a promessa não se trata só do crente, a promessa não se trata só do cristão, a promessa se trata de filho. Se você é filho de Deus, a promessa é sua, então você vai ser só mais uma mão que prosperará dentro dessa terra. Amém. E eu lembro que o Senhor falou pra Adão e Eva, que ele fez todas as coisas em 6 dias, depois fez no 7º o homem e a mulher pra quê? Pra governar todas as coisas. Então nós fomos chamados para governar sobre a terra. Amém. Então é isso, é declarar a palavra. É declarar a palavra e ficar na ansiedade. Eu fico na ansiedade esperando. Uma ansiedade santa que eu digo. Crendo em Jesus. Como será que Jesus vai fazer? Porque Jesus faz as coisas tão... Não sei pra vocês, mas na minha vida o Senhor já fez folha virar dinheiro. Não estou aqui para te convencer de um milagre que foi na minha vida. Mas eu te falo que folhas secas já viraram dinheiro. Porque eu acreditei no Senhor, porque eu fiquei disponível a Ele, porque eu criei na palavra dEle, que dEle pertence o ouro e a prata. Então, se eu sou filha, eu sou riquinha do Senhor e não tem quem me toca. Aí pronto. Amém. Então, a gente precisa entender isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus, que alguns sentimentos, algumas coisas da minha alma neutralizam a fé e que, outra coisa, eu preciso da voz, porque tudo que é liberado no sobrenatural é através da voz, né? Aí fala assim, a fé vem pelo ouvir, mas e o surdo? O surdo ele não escuta, ele não vai ter fé, pelo ouvir, mas pelos ouvidos espirituais. Porque quando você lê a Bíblia, não é o seu ouvido que vai te convencer, é quando você ouve, porque o Espírito falou com você. Entendeu? Então, ele não ouve, mas ele consegue ler. O Espírito fala com ele. Porque o Espírito não vai... Pode ser que ele fale em voz audível, mas pode ser que ele não fale em voz audível. Te dá uma impressão, uma convicção. E, por último, para a gente poder encerrar... Já falei os inimigos da fé, né? Eu quero deixar uma palavra para vocês. Que a fé, ela é tão lógica e racional que você para de acreditar na criatura e começa a acreditar no Criador. Porque você abre mão de acreditar na força dos seus braços e começa a acreditar naquele que fez os seus braços. Entenderam? E outra coisa que Romanos 8, acho que 8:23. Não lembro, depois eu vou postar a referência certinho. Mas diz assim, que tudo que não provém de fé é pecado. Então, a gente tem que entender. Pecado é não crer. Pecado é não crer. Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. Ou seja, o espírito que governa. E a fé vem do seu espírito. A fé vem da sua essência. Porque a fé vem de Deus. Amém? Amém. E nós vamos orar agora para que Deus derrame uma unção de fé sobre você. Amém. Ousadia sobre você. E o dom da fé sobre você. E eu quero declarar que aonde você colocar os seus pés ali prosperará. Amém. Você tem que sair da sua casa para trabalhar e acreditando que aquele lugar prospera porque você está lá. Porque tem um filho de Deus lá. Você tem que acreditar que no hospital, aonde você chega, pessoas têm que ser curadas, porque o Filho de Deus está lá com a cura, com a unção de cura. Você tem que crer que aonde você for, a alegria de Deus tem que chegar com você. Um dia uma pessoa falou pra mim assim, Rafa, eu já vi você passando tanta dificuldade, eu nunca vi você esmorecer, eu nunca vi você triste, sempre tem uma piadinha, sempre tem uma coisa, sabe por quê? Não se trata de mim. Se trata de Deus, porque dentro de nós tem uma essência. Eu falo um dia, escrevendo uma carta para Deus, falei, Senhor, o Senhor deve ser uma comédia, porque se eu sou alegre, o Senhor é uma comédia. O Senhor deve ter as maiores piadas do mundo. Por quê? Porque o Senhor, eu tenho um bocadinho do que é o Senhor.
Então o Senhor é todas as coisas boas, o Senhor é alegria, o Senhor é fé, o Senhor é riqueza, o Senhor é poder, o Senhor é glória, o Senhor é santo. E você precisa dar voz ao que grita dentro de você. E sabe o que grita dentro de você? Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, porque você veio dele. Então sempre a sua alma vai gritar, sempre o seu espírito vai gritar para que volte à origem. Então saiba que o Senhor, ele tem o plano perfeito para você. Saia dessa live, saia desse vídeo sabendo que a fé é crer no que já é. Já é. Por que a Bíblia vem de Gênesis ao Apocalipse, do começo ao fim? Porque já sabe todas as coisas. Então somente creia e vive esse dia da maneira que você não viveu. Amém. Amanhece esse dia, coloca os pés no chão e fala: ei Deus, acordou um filho de Deus. Eita Deus, hoje esse povo me espera, porque o filho de Deus acordou. Doente não vai ficar na minha frente, tristeza não vai ficar na minha frente. Rafa, todo dia você é assim? Não, todo dia eu não sou assim, mas todo dia eu procuro ser assim. E uma hora do dia vem, o Espírito Santo, ele vem sobre mim. E ele transforma, é tudo dele sobre ele. Então eu quero orar por você, quero declarar a fé. Junta, não se trata da vontade, mas se junta de um desejo de ter aquilo que já é seu. Só possui aquele que tem, e você já tem. Então possui, toma posse. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós declaramos, Pai, uma unção de fé, ó Pai, uma unção de ousadia, uma unção de conquista, ó Pai, o espírito de coragem, ó Pai. Porque o que habita em nós não é o espírito de medo, ó Pai, de timidez, de preocupação, de ansiedade, de vergonha, mas o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, tem a sabedoria e a chave do teu coração, Senhor. Porque Ele é o próprio Deus, a sua própria essência, o seu próprio poder. Declaro sobre cada um o dom da fé. Que a partir de hoje, ó Pai, aqueles que não creem, ó Pai, vão crer, vão andar por fé e não pelo que vê, ó Pai. Vão atirar no escuro e saber que o alvo já foi acertado, porque é o Senhor que direciona. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.